Vamos aplicar aos capacitores uma técnica de redução de circuitos, né, que nós fizemos com os resistores, que nós verificamos lá que a técnica de redução de circuito através de associação em série e associação em paralelo é uma ferramenta poderosa para resolvermos alguns circuitos. Tá bom? Vamos fazer então associação de capacitores em série e paralelo. Capacitores em série paralelo. Vamos considerar o seguinte circuito. Primeiro vamos fazer o circuito em paralelo. Vamos ter uma fonte de corrente aqui. Existe uma relação, né, entre essa fonte de corrente, entre a corrente gerada com esse e a diferença de potencial. Aqui nós vamos ter uma sequência de capacitores, todos em paralelo. Nós temos aqui uma capacitância que eu vou chamar de C1, uma capacitância que eu vou chamar de C2, e um capacitor com capacitância C3 até o enésimo capacitor. Este circuito aqui, eu tenho uma corrente I fornecida por essa fonte e, como nós temos aqui vários componentes em paralelo, essa corrente vai se dividir em I1, I2, I3 até IN. Okay? E a diferença de potencial em toda essa situação vai ser sempre a mesma, V. O que nós queremos? Nós queremos encontrar um circuito equivalente a esse que nós desenhamos, o qual ele continua fornecendo uma corrente total I. No entanto, nós podemos substituí-los por um único capacitor que possui uma capacitância equivalente, e essa capacitância equivalente será uma combinação desses capacitores do circuito original. Tá? Então é isso que nós queremos fazer aqui. O que nós podemos pensar nesse caso aqui? Se a gente considerar esse nó aqui, sabendo que se todos estão em paralelo, então esse nó é o mesmo que esse, este nó é o mesmo que esse, este nó é o mesmo que esse. A mesma coisa para esse outro nó aqui. Todos estão conectados no mesmo nó. Tá? Então nós sabemos que a lei de Kirchhoff para as correntes, ela diz o seguinte: as correntes que chegam nesse nó é igual às correntes que saem deste nó, certo? Temos aqui a nossa equação relacionada à lei de Kirchhoff para resolver. Bom, nós sabemos também que nós vimos lá atrás que a corrente do késimo capacitor, ou seja, a corrente do capacitor 1, ela vai ser igual à capacitância vezes a derivada da tensão. Como a tensão é a mesma para todos, então de uma forma geral, nós temos que a corrente em cada um dos capacitores é dada por essa expressão. Então nós podemos pegar essa corrente e jogar aqui dentro dessa expressão e ver o que nós pegamos, o que recuperamos. A corrente I vai ser igual a I1 dV dt mais I2 C2 dV dt mais I3 C3 dV dt mais IN CN dV dt. Essa é a corrente que nós temos. Desculpa, que tem aqui, ó. Não existe o I1, tá? Nem o I2, nem o I3 e nem o IN, né? Ó, repara. O I1 é C1 dV dt. O I2 é C2 dV dt. O I3 é C3 dV dt. E o I4 e o IN é CN dV dt, tá? Bom, nós podemos agrupar que a derivada da tensão ela aparece em todos os componentes. Então a corrente I ela pode ser escrita como C1 mais C2
mais C3 mais Cn, tudo isso multiplicando dV dt. Podemos escrever isso de uma forma resumida como I é igual a somatório de K igual a 1 até Nzão de CK vezes dV dt. Olha esse termo aqui, ó. Isso daqui é a soma de todas as capacitâncias, tá? Nós podemos falar então que ao invés de trabalhar com esse circuito aqui, nós podemos trabalhar com um circuito onde a capacitância equivalente é a soma de cada um desses. Isso é verdade? É, porque esse circuito continua fornecendo a mesma corrente, a mesma tensão e, por sua vez, a mesma potência, a mesma energia do que o circuito original. Portanto, a capacitância equivalente ela será C1 mais C2 mais C3 até Cn. Ou, de uma forma um pouco mais bonita, a capacitância equivalente é o somatório de K igual a 1 até o enésimo capacitor de C para um circuito em paralelo. No circuito em série, nós vamos ver em seguida. Qual vai ser, então, a capacitância equivalente para o caso de um circuito que se encontra em série? Como seria? Primeira coisa, como desenhar esse circuito? Bom, vamos supor que esse circuito ele tem uma diferença de potencial V, e aqui nós temos um capacitor, outro capacitor, um último capacitor. Onde aqui nós temos um capacitor com capacitância C1, C2, C3 e Cn. Temos uma queda de potencial V1, uma queda de potencial V2, uma queda de potencial V3 e uma queda de potencial Vn, tá? E uma corrente I circula neste circuito. O que nós queremos? Queremos encontrar um circuito que possui a mesma diferença de potencial e a mesma corrente, a mesma diferença de potencial V, a mesma corrente I, tá? E aqui ele vai ter uma capacitância equivalente, que vai ser uma combinação desses capacitores que aqui estão. O que temos em comum nesse circuito? Repare, a corrente é a mesma, porque está em série. No entanto, a tensão aplicada a V, ela é a soma de V1, de V2, de V3 até Vn. Essa aqui é a soma. Como podemos calcular cada um desses potencial? Bom, nós vimos anteriormente, né? Basta integrar a corrente no tempo que nós vamos encontrar. Temos aqui 1 sobre C1 integral de I dt mais 1 sobre C2 integral de I dt mais 1 sobre C3 integral de I dt até a enésima integral. Integral de 1 sobre Cn integral de I vezes dt. Bom, ao contrário do outro problema, o que nós temos em comum aqui são todas essas integrais, né? Nós podemos colocar essa integral em evidência. Bom, eu vou tomar um cuidado aqui, porque quando eu calculo essas integrais sem um limite de integração, surge aqui um potencial, tá? Inicial, né? Devido ao t igual a zero. Então nós vamos considerar que todos esses em t igual a zero, tá? Nós vamos fazer o seguinte: em t igual a zero, nós teremos um v0 igual a zero, tá? Então dessa maneira, tomando cuidado com isso, essa integral ela pode ser resumida como o v aqui, tá? Vamos abrir um parênteses,
Esse termo 1dt, IDT, tudo ele vai estar em comum, né? Então a gente pode pôr em evidência C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre Cn, tá bom? Integral de IDT. Isso daqui tem a cara de 1 sobre capacitância. Então nós podemos falar que isso daqui é uma capacitância equivalente, tá? Que é dada pelo somatório de K igual a 1 até N de 1 sobre CK. E isso é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 até 1 sobre Cn. Então, essa é a capacitância equivalente. Então, vamos prestar atenção aqui num detalhe. Quando temos capacitores em paralelo, nós vamos somar esses capacitores da mesma maneira que nós somamos resistores em série. Por outro lado, quando tivermos capacitores em série, nós vamos somar esses capacitores, ou melhor, vamos somar o inverso dessas capacitâncias como se fossem resistores em paralelo. Tá? Então, é uma relação cruzada entre capacitor e resistor. Tá? Não podemos esquecer este detalhe.